O Elon Musk acabou de revelar um dos maiores esquemas de corrupção da história, e o Brasil está diretamente envolvido e pode se ferrar muito com isso. Para você que não ficou sabendo, o homem mais rico do mundo, que agora é o grande aliado do governo americano, teve acesso a documentos confidenciais que revelaram um grande desvio bilionário de recursos públicos americanos. Esses recursos que foram para influenciar governos, manipular a opinião pública e financiar causas políticas ao redor do mundo. Mas o mais chocante é que uma parte desse dinheiro também veio parar aqui no Brasil, tanto em ONGs quanto em grandes veículos de mídia brasileiros, o que vem causando uma grande polêmica. E segundo o próprio Elon Musk, toda essa grana foi utilizada para bancar uma grande agenda política globalista. Essa denúncia foi feita após o Musk ter acesso ao sistema de pagamentos do Tesouro americano, onde ele começou a rastrear para onde iam os bilhões de dólares em financiamentos da USAID, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. E o que ele encontrou chocou até mesmo os maiores opositores do Trump, até porque estamos falando de um grande esquema onde o dinheiro dos impostos dos americanos foram usados para influenciar a agenda política de outros países. E o pior de tudo isso é que todo esse esquema de corrupção pode estar acontecendo há décadas e ninguém sabia disso, pelo menos não até agora. E se por acaso você ainda não tinha ouvido falar sobre esse caso, que pode ser o maior esquema de corrupção da história, calma que a culpa não é sua, que a grande mídia brasileira tem feito de tudo para esconder essa história de você. E agora que o Elon Musk tem acesso a esses documentos, a verdade finalmente veio à tona. Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que tá acontecendo e o que pode acontecer com o Brasil, que tá diretamente envolvido nisso. Então já aproveita, já deixa aqui o seu like e também se inscreve no canal para você receber mais conteúdos como esse. Então vamos lá, sem enrolação. A única forma de você entender o tamanho desse esquema que foi revelado pelo Elon Musk é a gente voltar no tempo e analisar de fato qual que é a verdadeira origem do USAID. Para você que não sabe, a USAID foi criada em 1961, durante o governo do presidente Kennedy, sendo um braço da política externa americana. Naquela época, o mundo ele era dividido pela Guerra Fria, e a USAID foi criada com a promessa de ajudar os países em desenvolvimento, a combater a pobreza, melhorar a infraestrutura e também melhorar a economia. E de fato, a USAID teve um papel muito importante em várias crises humanitárias ao redor do mundo durante a Guerra Fria e depois que ela acabou também. Por exemplo, na África, ela ajudou a combater o surto de ebola e apoiou projetos de infraestrutura para dar acesso à água potável para a população. No Haiti, ela forneceu assistência humanitária após o devastador terremoto de 2010, ajudando a reconstruir vários hospitais e também escolas. Já no Afeganistão, ela investiu bilhões em programas de desenvolvimento econômico e educação para mulheres, principalmente após a queda do regime talibã. E a princípio, esses programas pareciam de fato ser um grande esforço, um esforço digno para melhorar a vida de outras pessoas. Só que à medida que a Guerra Fria ela avançava, a USAID passou a ser menos sobre ajuda humanitária e mais sobre uma estratégia geopolítica. A lógica era simples: enquanto a União Soviética expandia sua influência e com o apoio dos governos comunistas e socialistas da época, os Estados Unidos utilizavam a USAID como uma ferramenta de soft power, ou seja, que influenciava pelo estilo de vida, que no caso era o American Life, direcionando investimentos para fortalecer governos aliados e garantir que os países beneficiados permanecessem sob a grande influência americana, onde cada projeto financiado, seja uma construção, uma ponte ou a abertura de uma escola, ia muito além de uma solidariedade, uma vontade 100% genuína de ajudar, porque na verdade era apenas uma peça fundamental no tabuleiro geopolítico americano. E durante anos, essa estratégia foi, entre aspas, um mal necessário, porque era a única forma pacífica de combater o avanço do comunismo e garantir que os países estratégicos permanecessem sob a grande influência capitalista e democrática americana. Só que com o fim da Guerra Fria, o cenário ele foi completamente diferente. A USAID, que antes tinha um papel de suporte para os governos aliados, passou a direcionar seus recursos para outros interesses. Isso significa que o dinheiro que antes era usado para manter relações diplomáticas e fortalecer algumas nações amigas, foi aos poucos sendo realocado para pautas ideológicas e também políticas, alterando completamente o propósito original da agência. E foi exatamente isso que o Musk ele descobriu
descobriu quando ele acessou os documentos sigilosos do programa. E o que ele encontrou não era apenas um desperdício do dinheiro público, mas sim um desvio intencional de recursos para manipular a política e também a sociedade em vários países, incluindo até mesmo o Brasil. O mais bizarro nessa história é que todo mundo conhece o Elon Musk, conhece muito bem a sua obsessão por eficiência e transparência. Então, quando ele decidiu investigar a fundo para onde os recursos públicos estavam sendo utilizados, era só uma questão de tempo até ele achar alguma coisa. Só que os americanos e o resto do mundo não imaginavam que seria uma coisa tão polêmica quanto essa. Isso porque, ao acessar os registros de pagamentos do Tesouro Americano, o Musk e a sua equipe identificaram várias transferências que eram suspeitas. E aqui nós temos vários exemplos absurdos e diferentes que foram revelados. Eu tenho certeza que você vai se chocar quando ver. Como, por exemplo, $1,5 milhão para programas de diversidade e inclusão em empresas da Sérvia, e 2 milhões para financiar mudanças de sexo lá na Guatemala, 8 milhões para ensinar jornalistas lá do Sri Lanka a evitar a linguagem binária e 4,5 milhões para combater a desinformação lá no Cazaquistão. E só um detalhe importante, esse dinheiro dos americanos que foi enviado para esses países e pautas era o dinheiro em dólar, o que deixa a conta ainda mais cara se a gente parar para pensar. Porém, a revelação mais grave foi que mais de 6.200 jornalistas e 707 veículos de comunicação em 30 países diferentes estavam recebendo dinheiro da USAID. Ou seja, a agência ela não estava interferindo apenas em governos estrangeiros, como também controlava a narrativa midiática do mundo todo, garantindo que determinadas opiniões e informações fossem amplificadas, enquanto que outras fossem silenciadas. E essa denúncia está gerando o maior debate lá nos Estados Unidos. Afinal de contas, por que bilhões de dólares dos americanos estavam sendo utilizados para financiar projetos ideológicos lá no exterior, enquanto que muitos cidadãos americanos enfrentam crises dentro do próprio país? E bom, com isso você deve estar se perguntando, ok Ian, já entendi, mas e o Brasil? Bom, para você que não sabe, o Musk revelou que muitos desses pagamentos da agência também chegaram aqui no nosso país, onde segundo os dados vazados, algumas ONGs, veículos de mídia e até mesmo influenciadores brasileiros e ativistas receberam dinheiro da USAID. Um dos nomes que mais pipocou por conta dessa polêmica foi o nome do Felipe Neto, dos influenciadores mais conhecidos e polêmicos aqui do Brasil. Em resposta às acusações e toda a polêmica, ele afirmou que nunca recebeu dinheiro diretamente da USAID, mas confirmou que o Instituto Felipe Neto, que é uma organização criada por ele, foi financiado pela agência americana através de um braço do instituto chamado Vero. Segundo Felipe Neto, o instituto e a Vero têm em comum dos seus principais objetivos o combate à desinformação e ajudar crianças e adolescentes com problemas psicológicos e emocionais, o que eu dou parabéns para ele pela iniciativa. Além disso, o Musk ele também revelou que diversos veículos brasileiros de comunicação foram indiretamente beneficiados pelo esquema, recebendo fundos através de ONGs que eram intermediárias. Isso explicaria talvez porque a grande mídia brasileira tem evitado falar sobre esse escândalo, apesar de toda a mídia internacional já estar comentando sobre isso. Um outro ponto crucial e que a gente tem que ficar de olho é justamente a relação da USAID com as ONGs ambientais no Brasil, especialmente aquelas que são envolvidas na Amazônia. Já tem anos que organizações estrangeiras são acusadas de interferir nas políticas ambientais aqui do Brasil. E agora que surge a suspeita de que alguma dessas ONGs estavam operando sobre influência externa, defendendo interesses que não necessariamente beneficiam o Brasil e jogam em prol da gente, isso chegaria a ser extremamente preocupante, porque você para e pensa, bom, o futuro da Amazônia tá na mão de quem? Do Brasil, que é onde ela realmente tá, ou de algumas ONGs que foram financiadas por um outro governo? Bom, fica aí a grande questão. E por conta de tudo isso que o Elon Musk revelou, o governo americano foi forçado a agir rapidamente, pois tudo isso gerou uma grande pressão gigantesca esperando uma resposta do presidente Trump, que logo de cara chegou e suspendeu imediatamente os repasses da USAID para vários programas diferentes, incluindo aqueles voltados para diversidade, desinformação e também inclusão social. Além disso, uma investigação interna já está rolando e foi aberta para identificar quais
políticos e agentes do governo facilitaram esse esquema. O Musk, que sempre defendeu a transparência e o corte de gastos que eram desnecessários, apoiou a decisão do Trump de encerrar a USAID. E o objetivo agora é enviar os recursos para projetos que realmente beneficiam o povo americano. Só que mesmo assim, o fechamento da USAID deixou aberto um espaço gigantesco para um outro país que já está se preparando para ocupar o espaço dela, e no caso é a China. Para você que não sabe, o governo chinês nos últimos anos tem adotado uma estratégia de expansão global através de investimentos e parcerias estratégicas, tanto aqui na América do Sul como também lá na África. E agora, com a saída dos americanos em muitos projetos e países, isso pode abrir um espaço gigantesco para a China começar a aumentar sua presença em regiões que antes eram influenciadas pelos americanos. Ou seja, enquanto os Estados Unidos recuaram e estão cortando os gastos que são desnecessários, a China vai continuar preenchendo esse vazio e expandindo cada vez mais a sua influência global de maneira silenciosa no mercado. O que leva a uma nova preocupação em relação ao fato de que o mundo pode estar apenas trocando de um manipulador para um outro. Se antes os Estados Unidos utilizavam a USAID para garantir influência política, agora é a China que pretende assumir esse papel, uma abordagem ainda mais estratégica e, claro, muito menos transparente. O fato é que Elon Musk pode ter dado início a uma das maiores reviravoltas políticas aqui do século XX. E se o DOGE, que é o departamento do Elon Musk para eficiência, continuar trabalhando, essas investigações com certeza vão parar em outras áreas do governo, onde outros muitos esquemas também poderão ser descobertos. E o que eu sei até aqui é que se você chegou até esse ponto do vídeo, significa que você não aceita narrativas prontas e quer entender a verdade por trás do que realmente está acontecendo no mundo, claro que a mídia esconde de você. Então, eu peço mais uma vez aqui para você se inscrever no canal e deixar o seu like, porque eu vou continuar trazendo mais conteúdos e vídeos aqui como esse. Inclusive, me conta aqui nos comentários qual que é a sua opinião. Claro, eu te espero até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu!